Romanos capítulo 4, a partir do verso 22, diz assim: Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justiça vem da fé. Crer em Jesus e em suas promessas. Há uma grande diferença entre viver pelas obras de ter boas obras. Ter boas obras é seguir o ensinamento de Jesus. Amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue, perdoar, nos arrepender dos nossos pecados. E viver pelas obras mata. Mas o que é viver pelas obras? Buscar a santificação pela força do seu braço. Isso é condenável na palavra de Deus, porque quem busca viver dessa forma cai da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É receber o perdão pelos nossos pecados de graça, porque Jesus já pagou pelos meus e pelos seus pecados. Em Gálatas 3, diz assim: Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Como nós iniciamos a nossa caminhada com o Senhor? Crendo nele. Nós cremos na pregação do Evangelho e aceitamos o Senhor em nosso coração, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, a nossa caminhada foi pelo poder do Espírito Santo, porque só quem nos convence de que Jesus é o único e suficiente Salvador é o Espírito Santo de Deus. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aí no verso 7 diz assim: Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Verso 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão. Ou seja, se você não é abençoado com Abraão, você é amaldiçoado. E ele explica no verso 10 que diz assim: Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei. Ele está dizendo aqui o seguinte, que se uma pessoa escolhe viver pela força do seu braço, pela lei, ela tem que seguir toda a lei, ao pé da letra. Se essa pessoa falhar em uma vírgula, ela está debaixo de maldição. E nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei escrita ao pé da letra. É impossível. Aí no verso 11, Paulo diz assim: Pois o justo viverá pela fé. Verso 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós que não somos judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Jesus levou sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores e toda a maldição. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Portanto, todo aquele que nele crer deve viver pela fé. Se você vive fora disso, saiba que isso não vem de Deus. Vem do inimigo das nossas almas, que quer nos aprisionar. Deus, mediante a fé que Abraão teve nele, firmou uma aliança com Abraão. E a lei, que veio 430 anos depois, não anula essa aliança. Então percebam que a aliança que Deus firmou com Abraão foi pelo fato dele crer, dele ter fé em Deus, dele crer nas promessas de Deus. Abraão não fez nada, Abraão não fez nenhum sacrifício, ele apenas acreditou em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Aí no verso 18 diz assim: Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Sendo assim, a promessa que é pela fé em Jesus Cristo é dada somente a quem crer. Aí no verso 27 diz assim: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se você teve fé em Jesus Cristo e recebeu o batismo nas águas, você foi revestido dele. E quem é mais santo que ele? Portanto, é ele quem nos justifica e é ele quem nos santifica. Em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas 5, no verso 4, diz assim: Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram
da graça. O sacrifício que Jesus fez é o suficiente. No verso 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E quando Jesus caminhava entre nós, ele condenou as práticas da religiosidade, que leva à hipocrisia, pois buscam uma aparência de santidade, mas não há nenhuma santidade em seus corações. Não há frutos do Espírito. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.